Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando hoje Palavra do Cardeal e toda semana, você sabe, você tem esse encontro feliz com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, então é isso aí, olha. Feliz e Santa Páscoa. Feliz e Santa Páscoa. Bom dia para vocês também e feliz e Santa Páscoa. Hoje é domingo da Páscoa da Ressurreição. É o primeiro de todos os domingos. É isso, o primeiro como uma nova criação que acontece também, né? É o dia do Senhor. Inclusive a liturgia tem uma frase bonita: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dodilo, a Páscoa é o centro, a razão e praticamente de tudo que acontece na nossa fé, né? Ou seja, a partir da Páscoa nós... Na verdade, sim, a nossa fé cristã gravita, né, gira, né, depende justamente dessa verdade central, né? Tanto assim que São Paulo diz: se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, né? Portanto, é claro que a verdade central da nossa fé é a verdade de Deus, né? Verdade de Deus. Mas a fé cristã, sem a fé na ressurreição de Jesus, perde também a sua identidade em relação a Deus. A nossa fé em Deus não seria a mesma se Jesus não ressuscitasse ou não tivesse ressuscitado. Então, a nossa fé em Deus é marcada pelo fato da ressurreição de Jesus, né? A ressurreição de Jesus deu uma percepção diferente de Deus para nós, portanto, para a humanidade, né? A percepção diferente de Deus, por exemplo, é esta, né? Deus não está longe, Deus veio ao encontro da humanidade, Deus se encarnou e quem ressuscitou foi Jesus Cristo segundo a humanidade. Sim, então. Segundo a humanidade. Então, o corpo humano de Jesus ressuscitou. E Deus elevou a nossa carne humana à glória da divindade em Jesus ressuscitado. Em outras palavras, Deus descortina para a humanidade um horizonte novo de esperança, né? de vida eterna, através da ressurreição de Jesus. Então, de fato, a ressurreição de Jesus, eu diria assim, dá o DNA da nossa fé cristã. É verdade, é verdade. Por isso que todas as outras celebrações, tudo que existe na igreja, tudo em referência a Páscoa, né? A partir da Páscoa nós vamos... Exatamente. Tudo é iluminado pelo mistério da Páscoa. Se a gente perguntar qual a data mais importante para o cristão, sem medo de errar, é a Páscoa. É a Páscoa. É a Páscoa, né? Qual é a celebração mais importante do ano da liturgia da igreja? É a Páscoa. Isso mesmo. Muitas vezes se fala que o Natal é a festa mais importante do cristianismo. Mas... O Natal é uma festa bonita, é a festa que tem o seu gosto próprio, mas não é a mais importante. A mais importante é a Páscoa. Naturalmente, Natal e Páscoa estão ligadas, né? Lembrando que o Natal começa a ser celebrado mais tardiamente também, né? A Páscoa é que começa com tudo. Claro. O Natal, o mistério do Natal, ele é iluminado pelo mistério da Páscoa. Pela Páscoa, também. É verdade. E depois, Natal e Páscoa se entrelaçam. É verdade. Se entrelaçam. A manjedoura se encontra com a cruz, né? Com certeza, né? Ela se encontra. É interessante que no folclore do Maranhão, talvez eu já contei isso uma vez para os nossos telespectadores, mas no folclore do Maranhão existem algumas cantigas que misturam Natal e Páscoa. Interessante. Olha aí, com um fundamento, então. As natalinas da paixão. Olha que interessante. Natalinas, Natal, da paixão, levam seus presentes ao menino Jesus. Olha que interessante. Então, de fato, isso está profundamente correto dentro da visão cristã da nossa fé. Interessante. Olha, eu até esqueci de falar do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é João capítulo 20, de 1 a 9. Aliás, nós temos 2 evangelhos, na tarde nós temos um outro evangelho, mas esse evangelho que a gente está lembrando é que ele devia ressuscitar dos mortos, aquele encontro com o túmulo vazio, né? A surpresa, né? Surpresa, as mulheres, Madalena e outras mulheres vão ao túmulo no primeiro dia da semana, que é o dia depois do sábado. Isso. Lembrando que Jesus foi sepultado no final do dia da sexta-feira. Já no sábado não se podia fazer nada, já depois do pôr do sol não se podia fazer mais nada.
E o sepultamento de Jesus foi meio rapidinho. Né? Porque já estava se pondo. Porque já ele estava, morre 3 horas, né? O sol já estava se pondo. Né? Né? E, por isso, logo depois que passou o sábado, no primeiro dia da semana, logo cedinho, no nascer do sol, né, as mulheres vão ao túmulo para completar as homenagens fúnebres a Jesus. Porque não deu tempo de fazer Exatamente. aquilo. Os perfumes, os ungüentos, tudo que tinha que pôr no corpo de Jesus e assim por diante, como costumavam eles fazer. Chega lá, o túmulo está vazio. Que susto! As mulheres imediatamente pensaram, roubaram o corpo de Jesus. Alguma coisa aconteceu. Mas aí o segundo susto. Jesus vem, ele mesmo se apresenta a Madalena, ela não reconhece logo. E aí a pergunta, como Madalena não reconhece Jesus, se tanto bem queria Jesus? Aí se põe justamente a passagem do Jesus antes e do Jesus depois. Jesus glorificado, envolto pelo mistério de Deus. E o homem não conhece plenamente o mistério de Deus, só depois que Deus fala. Depois que... Quando Jesus fala Maria, Jesus começa a falar com Maria, é Jesus, aí ela cai é Ele. Então o homem conhece o mistério de Deus e Jesus ressuscitado está agora no mistério de Deus, né, da glorificação. Então o homem, Madalena, né, só conhece Deus quando Deus fala, quando Deus mesmo começa a se explicitar. Interessante, olha, interessante. Por isso Madalena reconhece Jesus a partir do momento em que Jesus lhe dirige a palavra. Então, há o momento bonito, né, daquele encontro de Jesus com Madalena e as outras mulheres que com ela foram ao túmulo, né? E Jesus que as envia para anunciar aos discípulos que ele ressuscitou. Né? Interessante. Ide, contai aos meus irmãos, etc. E elas, naturalmente, elas correm a contar aos discípulos que o túmulo estava vazio e que elas tiveram um encontro com Jesus. Ela experimentou Jesus ressuscitado, essa experiência profunda de Jesus ressuscitado, né, que faz com que ela... Exatamente. E eu acho que ali já tem também uma noção da liturgia primitiva. As primeiras comunidades cristãs, os primeiros tempos do cristianismo, certamente tinham muita vontade de encontrar Jesus. Isso, é verdade. E aí, claramente, fica recordado, olha, o encontro com Jesus se dá na Eucaristia. Então, e dá pra gente... E na palavra. Na palavra, então. Na Eucaristia vai se dar depois quando Jesus se põe à mesa com os discípulos. Os discípulos de Emaús, mas também os outros. Isso, o senhor falou uma interessante, porque os discípulos de Emaús têm a mesma reação, não conhecem Jesus. Exatamente. Só conhecem depois de uma certa experiência. É mais ou menos como a gente. Quando ele lhes dirige a palavra. É interessante. Os dois evangelhos são muito semelhantes. Você tem os dois mistérios da celebração da Eucaristia. A palavra de Deus que nos fala e a Eucaristia. E o partir do pão. E é interessante que pode ser uma maneira da gente pensar assim, será que eu conheço Jesus? Ou por que eu não tenho essa adesão plena? Porque eu ainda não conheço Jesus verdadeiramente. Eu, às vezes, estou me relacionando com Jesus como Madalena antes de conhecer Jesus. Né? Às vezes, o nosso relacionamento com Jesus é assim, sem conhecê-lo totalmente. Né? Aí, então, a gente precisa ver justamente que a humanidade de Jesus deve ser levada totalmente a sério. O mistério da encarnação, mas também a sua glorificação. Então, Jesus ressuscitado é a humanidade glorificada de Jesus. Depois da ressurreição, é o mesmo Jesus, mas não do mesmo jeito. Aparece envolto do brilho da divindade, do brilho da ressurreição. Mas aí é uma coisa bonita, né? Que justamente o domingo, que é o dia do encontro com o Senhor ressuscitado. Todo domingo recorda a Páscoa. É verdade. Então, é o dia do encontro com o Senhor ressuscitado. Como é que encontramos o Senhor ressuscitado? Na palavra de Deus, na Eucaristia e, naturalmente, na oração em comum. Na Assembleia, na igreja. Exatamente, no estar em comum. Né? Por isso não adianta rezar em casa. Na reunião dos irmãos, né? É onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Interessante. Dom Dilo, a gente vai terminar, que bonito, reflexão tão bonita. Olha, hoje eu vou fazer o sermão assim, Mas é bom, nós precisamos valorizar o domingo, né? Valorizar muito o domingo, é precioso, é importante a gente, no domingo, participar da missa, ouvir a palavra de Deus, do encontro dos irmãos reunidos em oração, na expressão de fé e na alegria de estar juntos.
O senhor dá a benção para a gente, então? Pois não, a bênção pascal hoje... Urbi et Orbi. Não, isso é só o Papa que né? dá a bênção Urbi et Orbi, ou seja, Urbi é a cidade de Roma e Orbi é o orbe da Terra, quer dizer, para a cidade e para todo o mundo. Mas eu dou a bênção através da Rede Vida a todos os que nos assistem, seus familiares, a todos que tenham uma grande alegria, uma bela semana da Páscoa, lembrando que é a 8ª da Páscoa. Até o próximo domingo, a igreja celebra como se fosse um só dia de Páscoa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desçam sobre vós e permaneça para sempre. Amém.